Olá meus queridos, como vocês sabem, eu adoro temas polêmicos e esse vídeo é sobre como namorar um casal, isso mesmo. Para as pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho uma relação aberta e poliamorosa. Eu já fui casado com 2 homens, morando junto na mesma casa, com aliança. Depois tive um namoro a 3 que durou durante 1 ano. Enfim, eu não gosto de contar muito sobre a minha vida, não por vergonha e por aí vai indo, mas sim porque envolve outras pessoas e eu não gosto de falar por terceiros, né? Então, mas o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu busquei nesses longos anos da minha vida é que existe um princípio básico para você namorar outra pessoa ou até mesmo namorar um casal. E esse princípio básico, essa dica básica, eu vou falar neste vídeo. Então, se você acha essa ideia muito absurda de namorar um casal, essa dica vai ser interessante para você namorar também outra pessoa, tá certo? Para não perder o costume, roda a vinheta. Pois é, né? Esse assunto de como namorar um casal pode ser uma ideia muito absurda para muita gente, porém, ela existe, essa possibilidade, e pode ser tão gostoso quanto. Porém, existe algumas ressalvas, algumas coisas que a gente precisa entender da psicologia dos relacionamentos para a gente não se machucar, né? Tanto você que vai namorar um casal, quanto o próprio casal, para um machucar o outro e também não se machucar. Para uma relação a 3, uma relação a 4, uma relação a 5, enfim, as possibilidades existem, mas não servem para todo mundo, mas todo cuidado é pouco. A primeira coisa que vocês precisam entender, e é o princípio básico que eu estou falando, toda relação é única, tá? Então uma relação fechada, uma relação aberta, uma relação poliamorosa, uma relação entre 2 homens, uma relação entre 2 mulheres, um homem e uma mulher, enfim, como são pessoas que estão envolvidas e cada pessoa é única, a relação também é única. Então não adianta a gente ditar um padrão ou então tentar reproduzir o que as outras pessoas conseguiram que deu certo ou que não deu certo para poder dar certo. Enfim, esquece isso, tá? Você vai configurar a sua relação com uma pessoa, com 2, da forma que você quiser, tá? Mas você tem que entender isso. As pessoas, elas são diferentes, elas são únicas e as relações também são únicas. E aí vem a dica principal, né? Como você vai namorar um casal. Antes de continuar, eu vou contar uma história assim muito legal que eu li num livro há muitos anos. Eu também conto no Armário, eu conto também no meu outro livro, que é o Teus. Inclusive, se vocês quiserem e tiverem interesse, o meu 4º livro, o romance gay chamado Teus do Fogo, A Busca de Si Mesmo, eu coloquei um personagem que é um terapeuta sexual, onde ele tem uma relação aberta, poliamorosa. Ele conta um pouquinho da psicologia, de como era, como não é. Se vocês tiverem interesse, dá uma lida, tem na Amazon, na Bons Livros Editora Digital, que é o www.bonslivros Editora Digital. Enfim, tem muita coisa ali bacana. Como eu vivo dizendo, é um romance, é uma ficção, mas tem muito tema sério nele, inclusive sobre isso. Mas voltando, né, para contar um pouquinho dessa história, eu vou contar uma historinha bem legal que eu conheço há muito tempo. Na matemática do amor, antigamente a gente aprendeu, né, desde pequeno, por conta do romantismo, que meio mais meio é igual a 1. O que significa isso? Significa que o padrão das relações humanas, né, a gente entra como metade, que é meio, aí a gente conhece outra pessoa, que é outra metade, mais meio, e aí fica igual a 1, que é uma relação que é a metade das 2 pessoas que se fundem e se torna 1. Essa é a matemática do romantismo, é a matemática que a gente aprende, é a matemática que muita gente sonha, almeja, persegue, e ela não é tão legal quanto ela aparenta.
Aí o que fizeram, né? Quando descobriram que esse romantismo, que essa ideia não é tão legal, eles fizeram o seguinte: então, já que as pessoas não são metade, elas são inteira, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai reformular essa matemática do amor. Então vamos fazer uma pessoa inteira, mais é igual a 2. E aí eles fizeram essa relação e perceberam que não estava muito legal. Por quê? Porque uma pessoa inteira mais uma pessoa inteira não é igual a 2, né? Não é igual a duas situações diferentes. Qual que é a grande sacada? Eles reformularam de novo essa matemática do amor e fizeram o seguinte: mais uma pessoa inteira, mais uma pessoa inteira é igual a 3. Por que 3? Porque é uma inteira, mais a relação. Vocês conseguiram entender essa grande sacada? As pessoas, elas entram inteiras, elas não são mais metade na relação, elas entram plenamente seguras de si mesmas, né? Então elas são elas mesmas e aí elas têm a individualidade de cada um. Ninguém é metade, ninguém precisa do outro para se sentir inteiro. Porém, eles ainda, além de serem íntegros, né, as duas pessoas, eles ainda têm a relação. Por isso a matemática do amor moderna, e que muita gente precisa entender isso, é que 1 mais 1 é igual a 3. Essa matemática é perfeita e é baseada nela que eu vou dar essa dica da relação a 3. Por quê? Porque nas minhas experiências, nesses anos todos, tá? Hoje eu tenho uma relação de 15 anos aberta, a gente está bem avançado mesmo, não gosto de falar, como eu falei no início do vídeo, mas a gente aprendeu muita coisa e muita coisa a gente ainda pode desenvolver e ensinar, enfim, trocar figurinhas. Baseado nessa nova matemática do amor, quando vocês pensarem ou forem convidados para namorar um casal, primeiro que os casais, a maioria, eles abrem a relação e aí tem todo um processo de aprendizado deles, de ciúmes. Tem casal que só funciona se você transar com as duas pessoas e é só sexo. Enfim, cada caso é sempre um caso, né? Lembra que eu falei que cada relação é única. Porém, se surgir a possibilidade de namorar com um casal, o que você precisa entender? A primeira coisa é o seguinte: você tem que esquecer aquela matemática do amor antigo. Lembra? Que você entra metade, e aí você se encaixa com outra metade, e aí você fica inteiro. A primeira coisa que você tem que entender é que numa relação a 3, você não pode entrar metade. Tenta mudar um pouquinho desse mecanismo aí de relação metade, meio a meio. Tenta entrar inteiro. O correto para você se sentir bem e para o casal também se sentir bem é o quê? É que você entre na relação inteiro, então é 1, mais uma pessoa de um dos casais, que é mais 1, mais outra pessoa do casal, que é mais 1. Então, o igual nessa combinação aí é o número 4. Aí vocês entenderam, né? Então 1 mais 1 é igual a 4, que é o quê? É cada um inteiro mais a relação que une vocês três. Lógico, tudo é conversado, tudo é discutido, eu acho que o diálogo é sempre bem-vindo, mas é isso que vocês têm que entender. Se você for para uma relação A3, toma muito cuidado com essa parte de carência, de você se sentir solidão, se sentir não sei o quê. Eu quero muito ver um, quero muito ver o outro, quero não sei o quê, quero isso e aquilo. Não. Tenta entrar inteiro nos seus relacionamentos afetivos e sexuais. Tenta ser íntegro sempre, né? Eu sei que é difícil, a gente tem momentos de carência, a gente tem momentos justamente por isso que a gente namora, mas quando você vê que você está muito carente, muito precisando do outro, aquele sentimento muito forte, dá uma segurada e pensa: peraí, vamos voltar, vamos segurar, deixa eu ficar inteiro de novo. E novamente isso serve também para uma relação a 2, tá? Quando você fica muito dependente, muito carente da outra pessoa, você tem que maneirar, segurar um pouquinho e pensar: poxa, eu estou muito metade, eu estou muito, né, eu estou muito necessitado da outra pessoa para me sentir inteiro. Mas não, peraí, eu sou inteiro, eu posso ser inteiro. Então vai para academia, vai fazer coisas que você gosta, vai distrair, né?
preencher o teu vazio com estudo, com objetivos, enfim, uma possibilidade de coisas. Existem outras teorias que eu vou falar em alguns outros livros meus que eu estou aí engavetado, espero que logo saia. Mas é legal vocês entenderem um pouquinho disso, né? Para uma relação dar certo, a 2, a 3, vocês têm que estar inteiro. Não adianta você estar sempre metade. Claro que algumas vezes ou outras vezes vocês vão estar incompletos, alguma coisa aconteceu na vida de vocês que vocês estão meio que, né, para baixo, é natural, é normal. Mas sempre isso realmente não dá. Ninguém tem paciência para aturar metade a todo momento, a todo instante. E se vocês observarem para os lados, para os amigos, o pessoal do trabalho, sempre tem aquela pessoa que está sempre buscando, e na verdade ela ainda não se encontrou, né? A grande busca às vezes está dentro dela mesma e ela não conseguiu ainda ser inteira. Então, gente, a minha dica é essa. Dica para namorar um casal, vocês precisam ser inteiros, tá? Vocês precisam ser íntegros para poder ter uma relação saudável, uma relação promissora e que dê certo. Um ponto que não era para entrar nesse vídeo, mas eu vou dizer, é que os casais também precisam entender isso, é que não adianta, tá? Por mais que as duas pessoas sejam idênticas, o que é impossível, vamos supor que você namora um casal com 2 homens, né? Se os 2 forem carecas, os 2 forem brancos, de olhos verdes, enfim, os 2 fossem iguais, vocês ainda teriam um gosto mais por uma pessoa do que por outra. E o casal também tem que entender isso, né? Às vezes você vai namorar com um casal e o casal precisa entender que ele vai provavelmente gostar mais do seu parceiro do que de você, ou mais de você do que o seu parceiro, mas o ideal realmente é que você dê atenção para todas as pessoas. Tem uma matéria que saiu recentemente de um casal gay que eles fizeram uma coisa bem legal, né? Eles agregaram uma terceira pessoa e falaram, não, a gente vai descasar, entre aspas, vai agregar você para você se sentir um dos componentes, né? Nós somos realmente um casal de 3 e não um casal de 2 que foi agregado por um terceiro. Mas novamente, cada casal, cada relação é única, cada relação deve ser conversada. Vocês precisam entender também que para namorar uma pessoa só já é complicado, são vários fatores que dizem que probabilidades que não vão dar certo, né? Tempo, paciência, personalidade, o sexo. E quando você for namorar um casal, você também tem que ter isso em mente. A possibilidade de não dar certo é um pouquinho maior. Por quê? Porque envolvem 2 pessoas, 2 personalidades, 2 times diferentes, 2 tipos de lógica. Enfim, a estrutura realmente é mais ampla. Porém, nada é impossível, tudo é possível. A gente só não dá jeito para a morte, para o restante basta ser feliz. E óbvio, se não tá legal uma relação, só vocês conversarem e falar, não tá legal, podemos melhorar ou não. É a famosa DR, mas uma DR gostosa, uma DR que realmente seja bom para todo mundo. Se não for bom, não adianta. Tem outros casos assim, eu sou apaixonado pelas relações abertas e poliamorosas, tanto que eu falei, né, que eu coloquei no meu livro Teus, e eu já ouvi assim casos assim de várias possibilidades. Por exemplo, tem um professor universitário, que eu não vou citar nome, lógico, mas ele me confidenciou, por exemplo, que ele tinha uma relação a 5. Ele é bissexual, né, e ele conheceu 2 casais que já moravam junto, 2 casais héteros, né. Era um homem e uma mulher, eles se conheceram aí em um clube, não sei na onde, uma história mais ou menos assim, e aí eles resolveram ficar os 4, eles estavam muito tempo os 4 juntos, e aí esse 5º elemento acabou entrando na relação deles, e aí eles começaram a ter uma relação a 5. Pode ser muito absurdo, e na verdade é muito absurdo, porque a gente está acostumado sempre com aquela ideia encaixotada de relação a 2 e você é só meu, enfim, mas eu estou só falando isso para vocês entenderem que existem várias possibilidades do que aquelas que a gente
cresce ouvindo, cresce estudando, enfim, cresce. A gente tem que ampliar. Por mais que vocês não sejam adeptos, o ideal é que vocês tenham esse conhecimento e saibam que existem essas possibilidades, e tem muita gente feliz dessa forma, como é o meu caso e o caso de algumas pessoas que eu conheço. Tá certo? Então fica aqui a dica essencial para uma relação a três. Se você for namorar um casal, isso também serve para os casais, entrem na relação e permaneçam sempre inteiros, tá? Esquece aquela matemática de metade ou necessitar absurdamente do outro para ser feliz, nada disso. A gente é feliz sozinho, porém, tendo uma relação é mais gostoso ainda. Então, foco nessa matemática. Espero que o meu vídeo tenha agradado. Eu vou escrever mais, deixa comentários aí se você gostou, se tem algumas outras dúvidas. Como eu falei na apresentação no meu canal, eu gosto de psicologia, comportamento, literatura LGBT, enfim. Mais informações vocês encontram lá no meu site, que eu voltei com tudo, www.fabricioviana.com. Chega de falar, se gostou, compartilha, dá o joinha e até o próximo vídeo.